então, Sheila, Bora, bora. vamos que vamos então. Beleza, hoje é o último dia nosso de lives aí, uma palestrinha mais bate-papo descontraído aí para ir tirando dúvida da galera. A gente aborda alguns temas que o pessoal tem mais dúvida e tudo mais e a gente vai desenvolvendo, né? Hoje a Sim. gente está finalizando o camp, o último dia, a gente fez uma maratona aquática no lago, lá no Morrote, e aí a gente ensinou um pouquinho de fundamento, ensinou também como nadar com segurança, que é bom usar a boinha, usar uma touca com uma cor laranja ou amarela ou até branca que facilite a visualização pelas embarcações. O ideal, se você não estiver em grupo, estiver sozinho, nadar margeando, para evitar procurar também locais tranquilos para nadar também, que as embarcações normalmente não costumam andar. A gente também teve uma parte técnica de como nadar, de como respirar, olhar para frente, para ver onde é que estão localizadas as boias, um pouquinho de navegação. A gente treinou também contorno de boia, foi bem produtivo hoje, foi bem bacana. A galera, eu acredito que sai do camp aí bem satisfeita e com uma visão diferente do triatlo aí, que é o que a gente quer mostrar, que o triatlo é para todo mundo, né? Não é, Sim. não é um esporte 100% elitizado, que basta você ter vontade mesmo, que você consegue praticar, você não precisa ter a melhor bicicleta, você não precisa ter o melhor tênis. A gente vai falar um pouco agora sobre nutrição e suplementação hoje também, né, Sheila? Que a gente vai bater muito nessa tecla. Então, acho que ficou legal a nossa mensagem aí do camp com relação a isso, de mostrar para o público que tem espaço para todo mundo, né? E essa é a nossa missão e vamos colocar mais gente nesse esporte que é muito bacana, né? Sim, sim, massa. Não, eu concordo. Eu também, Henrique, só comentando, né? Antes de entrar no triatlo, eu também tinha muito essa visão de que era um negócio assim muito elitizado e que não, sei lá, deve ser tudo muito caro, absurdo e difícil. E eu, assim, até de achar que as pessoas que faziam triatlo eram meio estrelinha assim demais, né? E aí, aí depois a gente vê que não é bem assim. Mas muito legal, acho que foi bem sucedido aí o objetivo do camping, Bacana. de mostrar isso pra galera. Legal. Então, pessoal, então a nossa palestrinha de hoje aí, o nosso bate-papo é com a Sheila Minari. A gente vai falar sobre nutrição e triatlo. Ela é nutricionista esportiva, ela é doutora, cursou na UNB, sua formação é na UNB, né? Na Universidade Sim, de Brasília, né, Sheila? tudo Você na também é UNB. triatleta amadora e proprietária da Viva Clínica de Nutrição, né? Fala Uhum. um pouquinho sobre você aí, Sheila, antes da gente começar. Sim, beleza. Acho que você já falou tudo, né? Basicamente, mas é isso aí. Não, é isso. Eu sou nutricionista, tem já alguns bons anos. Sempre trabalhei com nutrição clínica mesmo. A minha primeira especialização foi em nutrição esportiva, depois fui fazer outras coisas. E aí já gostava de esporte, assim, né? Já corria há um tempo. Quando me formei, eu já corria, né? Tem um tempinho já. E aí depois fui entrando em outras áreas, aí entrei no mestrado, depois no doutorado. Eu sou vegana, então trabalho muito com esse público também, mas gosto muito também da área do esporte. E aí é isso. E aí do triatlo eu comecei por acaso, né? Ano passado, em maio, junho, assim, mais ou menos, que a Amanda, a minha amiga e a físio de ontem, me chamou para fazer uma semaninha. Aí eu, tá, vou fazer só uma semaninha. Aí é isso. Aí tô lá até hoje, que aí eu já, na outra semana já tava comprando bike, essas coisas. Aí foi isso. Aí tamo Amor à aí. primeira vista, né? Foi. Já, tipo, saindo do primeiro treino, já fazendo as contas, assim, dos horários. Ai, vou ter que fechar a agenda nesse horário, abrir tal horário para encaixar. Aí já foi assim. Aí foi emendando. Aí tô lá até hoje. A Amanda foi o cupido, né? Foi. Ela que me arrastou. Bacana, Sheila. Esse esporte é apaixonante mesmo, é muito bacana, né? Sim. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre a importância, Sheila, da nutrição, Nossa, travou. né? Pera aí. Aí, pode falar. Voltou? Não. Voltou? Voltou, Beleza. voltou. Travou Vamos lá. total, assim. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da nutrição no triatlo, que é bem bacana você estar acompanhado por um profissional. Vou dar um exemplo muito rápido aqui de um aluno meu atual. Quando ele começou a fazer triatlo, ele não treinava comigo.
E ele não. O cara pesa 90 quilos, ele tem bastante massa magra, então imagina o tanto de energia que esse cara não gasta para correr, vamos dizer assim. E o cara foi fazer um meio Ironman só com uma garrafinha de água e um gel. Tá. Imagina o terror que não foi a prova dele. Ainda bem que ele superou aquilo ali, deu continuidade, aí mais para frente ele entrou no nosso time e tudo mais, mas você vê, ele teve uma experiência frustrante, né? E com certeza ele treinou direitinho para a prova, deve ter feito treinos muito bons e tal, e chegou na prova, não sabia o que fazer com relação à nutrição e acabou com a prova dele, né? Acabou. Então, vamos Sim. falar um pouquinho aí sobre a importância de um acompanhamento profissional, de como ajustar a nutrição, ou ajustar as quantidades necessárias para por quilos de peso, para as modalidades, para as intensidades de treino e tudo mais. Vou Beleza. falar um Tá, pouquinho então, sobre vamos isso aí. lá. Muita coisa. Mas assim, primeiro, só comentando desse exemplo aí que você falou, eu acho que esse cara não fazia acompanhamento na época, né? Porque acho que nenhum nutricionista ia deixar o cara ir para uma prova assim. Mas, Eu assim, é uma também, coisa nem que eu. como treinador, eu não deixaria também, não. É, tipo, não precisava nem ser nutricionista, né? Mas tudo bem. Mas, assim, só. De novo, você tá travando muito. Qualquer coisa você me fala se eu não estiver Tá, aparecendo. Mas, assim, tudo uma bem. coisa que eu falo muito, às vezes, pros pacientes, né? Assim, a parte da nutrição, ela vem para vários motivos. Um deles, nesse caso aí, é para dar suporte para o treino e para otimizar o desempenho, né? Então, assim, você. Não é que você não consegue ter um desempenho. Então, assim, qualquer pessoa que, mesmo, sei lá, comendo mal, se quiser, tipo, eu vou sair para correr. Consegue sair para correr? Consegue. Consegue, sei lá, correr numa dieta cetogênica? Consegue correr numa dieta de 500 calorias? Provavelmente consegue. Mas é bem provável que você não faça isso na sua melhor performance. Que se você otimizar a nutrição, você vai conseguir fazer isso muito melhor. É a mesma lógica de equipamento, né? Você consegue pedalar numa bike do Itaú? Consegue, mas se você tiver mais speed, você consegue pedalar muito melhor. Então, assim, se você colocar suporte nutricional para o exercício, você vai conseguir ter uma performance muito melhor. Aí esse é um ponto, assim, muito específico dentro do esporte, né? E aí, dependendo da modalidade, as estratégias variam consideravelmente. Então, por exemplo, dentro do triatlo, a gente vai ter estratégias específicas para cada modalidade e principalmente para cada distância, né? Então, a estratégia do sprint vai ser bem diferente de uma estratégia para um Iron, por exemplo, ou desse seu atleta aí, né, que fez o meio Iron, que aí não faz o menor sentido numa prova longa você não colocar uma nutrição adequada, porque aí nesse caso é bem provável que o atleta quebre, porque aí chega um ponto que, assim, pensando nesse contexto, por exemplo, do triatlon, né? Quanto mais tempo você fica em atividade, mais chance tem de dar errado, se você não cuidar da parte da nutrição. E isso, assim, é só um pequeno pontinho, né? Que é a nutrição intra-treino. Porque, assim, toda a estratégia, ela não é pensada só intra-treino, né? Se você faz tudo errado o tempo inteiro, você pode ter a melhor estratégia intra-treino que provavelmente você não vai ter uma boa performance também. Até porque a gente não... a resposta, ela não depende só do que você faz ali, né? Então, alguns exemplos básicos. Tipo, Henrique, você vai... sei lá, você vai ter uma prova amanhã. Amanhã você vai fazer um meio Iron. Aí não adianta só amanhã você começar a comer lá o que você tem que comer na dieta, né? Você tem que ter começado primeiro, sei lá, uns 6 meses atrás já tem que ter começado. Para dar todo o suporte para você, durante esse processo de treinamento, vamos supor que você ficou 6 meses treinando para a prova, durante todo esse período você conseguir otimizar o rendimento nos treinos para você ir evoluindo nos treinos, porque também serve para isso. E também para você ter uma boa recuperação, para você evitar ter lesão, para você melhorar, dar um suporte de imunidade, para você alcançar seus objetivos em cada fase de treinamento, né? Então, o treino ele é pensado em ciclos, em fases, em macrociclo e microciclos, e dentro desses ciclos tem objetivos diferentes, né? Então, tanto é que, assim, os atletas que eu acompanho lá, normalmente o Henrique dá, assim, orienta mais ou menos, né? Tipo, essa pessoa aqui, o objetivo é mais esse, essa daqui é mais esse, que aí a gente vai resolvendo. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes quer correr maratona e precisa perder peso, a estratégia vai ser diferente de um outro atleta. E aí que, sei lá, precisa ganhar força, porque tem pouca força. E aí não adianta fazer tudo igual, né, para todo mundo, que aí não vai funcionar direito. E também fazer isso o tempo inteiro. Então tem que
conciliar com a fase de treinamento. Tipo assim, não dá para, agora eu vou emagrecer 5 quilos e a prova é daqui a 3 semanas. Aí provavelmente não vai dar certo, né? Tem que pensar na estratégia no momento certo. Então, todo o suporte nutricional ele é pensado ao longo de todas as fases de treinamento. E aí a parte da prova em si, que é desse exemplo aí que você deu, ela é só um ajustezinho, que inclusive já precisa ser treinado muito antes, né? Então, lá desde dos simulados e dos treinos longos e tudo, a gente vai testando tudo, porque tem que, da mesma forma que a gente vai gerando adaptações, a gente tem que gerar adaptações gastrointestinais também. E aí tem Uhum. pessoas que sofrem mais ou menos com isso, né? Por exemplo, o Henrique é uma pessoa que sofre bastante, né? Tomando essas coisas com corante, com tudo faz mal. E eu também sou assim. Então, dependendo do que, tipo, tem um gel que tem um negócio lá, um composto diferente, já me dá dor no estômago. Então, tudo isso a gente vai treinando todas as estratégias antes. E aí, beleza. Bacana. Não, pode Vamos falar. lá, continue. Não, eu ia só falar que a nutrição ela serve para essa primeira parte, de todo esse suporte para ir evoluindo no desempenho, melhorar rendimento nos treinos, dar todo esse suporte para garantir a saúde, né, ao longo do processo, durante a prova e também na recuperação, porque não adianta também depois a pessoa faz isso na prova e nos treinos, né? Fazer lá, tipo, treino e tudo, e depois não ter uma boa recuperação, porque aí é isso que, inclusive, aumenta o risco de lesão e a pessoa não vai evoluir, né? Porque o que faz a gente evoluir é você estressar seu corpo, aí você recupera. Aí você estressa, aí recupera, aí vai fazendo isso. E aí esse estresse imposto no corpo, tipo um treino, é um estresse, por exemplo, faz com que o seu corpo crie adaptações para lidar melhor com aquele estresse. É por isso que você vai evoluindo, você vai melhorando seu rendimento. E aí, se esse suporte depois ele não é muito bom, aí você fica tipo chovendo no molhado. Você estressa o corpo, mas não recupera direito. Aí fica nisso. Aí não evolui nunca. É isso. Eu ia pegar o Alguém falou aí gancho, do gel. Pode falar. eu ia pegar o gancho da adaptação gastrointestinal que você falou, que é bem interessante, porque muita gente, tem gente que não, eu vou me hidratar o menos possível e me alimentar o menos possível para deixar meu corpo econômico durante o Uhum. treino. Só que o cara, ele, para uma prova, isso também é treinável, né? Porque se ele fizer isso e na hora da prova ele for comer e se hidratar o que realmente o corpo dele precisa para aquilo, ele não vai dar errado, porque ele não Sim. treinou aquilo, né, Chico? Sim, sim. É isso tanto da parte gastrointestinal como do treino mesmo, né? Então, primeiro dessa parte gastrointestinal, assim, a gente tem limites, claro, né? Então, a gente tem uma capacidade limitada de, por exemplo, absorver carboidrato durante um treino. Aí, essa capacidade, ela pode ser forçada se você treinar muito. Então, o normal é que uma pessoa absorva mais ou menos entre 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Acima disso, você precisa forçar para o intestino conseguir gerar adaptação para conseguir absorver. Então, a gente coloca como um limite 60 gramas de carboidrato por hora. Então, por exemplo, durante uma prova, aí calcula, né? Isso dá um gel tem 20 gramas de carboidrato, por exemplo, se você for repor com gel ou com rapadura, alguma coisa assim. E aí vai ser um a cada 40 minutos, pelo menos, ou um a cada 30, ou um a cada 20, ou então um gel mais alguma coisa, tipo um gel mais um carboidrato líquido, essas coisas, né? Então a gente vai fazendo todos os cálculos. E para você conseguir ir acima disso, você precisa treinar. Tipo, vou colocar um pouquinho mais, aí às vezes dá desconforto gástrico, pode dar desconforto gástrico, e o mais chato, na verdade, é dar piriri mesmo. Porque aí é assim, você come carboidrato, aí chega lá um monte de carboidratozinho no intestino, glicose e frutose, normalmente. Só que aí você tem um número X de receptores no intestino para absorver aquilo ali. E aí você tem 2x de carboidrato. Aí você absorve e o que você não absorveu vai passando e chega no intestino grosso. Aí chega no intestino grosso, aí puxa um monte de água e aí o intestino volta para fora. Aí dá um piriri, que é relativamente comum, né, acontecer isso, do povo passar mal no meio de uma prova assim e ter que parar a prova porque tá com piriri. Então tudo isso a gente vai treinando já antes. E aí só um comentário disso que você falou de fazer o treino de uma forma e depois mudar na prova. Eu até postei, acho que semana passada, sei lá, um artigo falando sobre isso, que muita gente tenta fazer essas estratégias assim, tipo, não, vou treinar em jejum, vou treinar com zero carboidrato, vou treinar não sei o quê, para gerar adaptação, para na hora da prova eu fazer com muito carboidrato e aí vai dar tudo certo.
Só que o problema é que esses treinos, o mais normal das pessoas fazerem é restringir carboidrato, né? Que a ideia é, tipo, vou restringir carboidrato nessa, sei lá, por um mês, 2 meses na fase aqui de treinamento, porque aí o meu corpo vai se adaptar a queimar mais gordura e aí depois eu vou estar mais eficiente em queimar gordura. A lógica é essa. Só que o problema quando você faz essa restrição é que você piora o seu desempenho no treino, então você deixa de ganhar as adaptações do treino e também piora essa parte intestinal, né? Porque a gente vai adaptando o intestino a absorver mais carboidrato. Aí você, não, agora eu vou fazer uma dieta com muita gordura e pouco carboidrato. Aí esses receptores que você tinha conseguido ganhar, você vai perdendo. Aí no dia que você vai voltar a comer mais carboidrato, a sua absorção de carboidrato piorou. E aí isso piora lá no rendimento na prova, né? Então essa estratégia é muito doida aí que o povo inventa de fazer, já tem, assim, faz sentido do ponto de vista metabólico algumas coisas, mas aí na hora do vamos ver, assim, os testes que são feitos em estudos, todos mostram que é muito mais simples, né? Assim, o que a gente for fazer na prova tem que ir fazendo nos treinos, e é isso, Sim, basicamente. bacana. Beleza, Sheila, muito, muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura da suplementação, que normalmente quem não entende, não está no triatlo, não entende, ou não teve experiência, o cara pensa assim, poxa vida, vou fazer triatlo, vou gastar uma fortuna em equipamento, que a gente já mostrou que não necessariamente você precisa gastar uma fortuna de equipamento para praticar a modalidade, mas vou Sim. gastar uma fortuna com suplementação. Os triatletas, eles gastam fortunas e fortunas com suplementação. Então, assim, é óbvio que eu já trabalhei com médicos bioquímicos, eu estou trabalhando com você agora, e a gente sabe que já passei por isso, por essa fase aí da cultura da suplementação e já estou em uma fase diferente que a gente trabalha hoje e vejo que tem uma diferença enorme assim, né? Que talvez até um exagero na suplementação sobrecarregue o organismo, né? Uhum. Sim, tá. Tá travando aí, mas eu entendi tudo que você falou. Eu vou comentar sobre isso. Não, eu também acho, assim, a gente. É porque a nutricionista tá já acostumado muito com isso, né? Às vezes chega paciente no consultório assim, porque, sei lá, comecei a malhar, aí já chega assim com, tipo, ó, eu comprei esses suplementos aqui. Aí traz um potinho, assim, uma caixinha cheia de suplemento, vê aí o que eu faço com isso. E normalmente 90% não serve para muita coisa, assim, né? A pessoa só gastou dinheiro. Então, já existe muito essa cultura de que é necessário tomar um monte de suplemento, às vezes nem pensando no triatlo, assim. A galera já, tipo, qualquer esporte que entra já acha que tem que tomar um monte de coisa. E aí, assim, só para ficar mais claro, né? Pensando em suplementos alimentares, a gente tem categorias diferentes e, no geral, tem muito pouca coisa que faz sentido. Eu também sou a favor, assim, de, é, dentro do possível, ajustar o máximo de coisa com a alimentação, e isso para a grande maioria das pessoas é possível. Para atletas assim de alto rendimento, elite, às vezes precisa realmente suplementar alguma coisa para garantir um bom desempenho, lembrando que é o objetivo mais para isso, né? Mas no geral, assim, tudo ou quase tudo é possível de ajustar com a dieta, que seria o normal, né? O normal seria a gente conseguir comer o que a gente precisa, né? Não faz sentido depender de suplementação. O que muda é que a demanda, por exemplo, em atleta de triatlon, que tem um gasto calórico maior, a demanda é um pouco maior, mas a demanda é maior de tudo, né? Então, às vezes a pessoa vai sentir mais fome também, a gente consegue também, normalmente, ajustar tudo com a dieta. Mas aí, beleza, dentro de suplemento, dá para dividir em duas categorias, pelo menos, né? A gente tem suplementos que são como se fossem substitutos de alimentos. Então, assim, suplementos que fornecem nutrientes. Então, você tem, por exemplo, um suplemento que é um pozinho de proteína, um suplemento que é um pozinho de carboidrato, um gelzinho de carboidrato, suplemento de eletrólitos, que são basicamente nutrientes que poderiam vir de alimentos, mas eles estão ali só de uma forma assim que é um pouco mais prática. Mas tanto faz você consumir na forma de alimento ou de suplemento. O suplemento tem vantagens e desvantagens. Então, pensando primeiro nessa parte, né? Porque tem essa categoria e a outra que é de recurso ergogênico. Aí, primeiro dessa parte de nutriente, a ideia é que assim, você poderia, por exemplo, no meio de uma prova, em vez de você tomar um gel, você poderia comer alguma coisa que tem carboidrato. Mas se você quer melhorar seu tempo, ter desempenho e tudo mais, às vezes não é viável. Tipo, a pessoa que tá lá tomando gelzinho e tal, ela vai ganhar alguns segundos de você, só porque o negócio é prático. Então não é que suplemento nesse contexto é superior. Ele só é
assim, uma forma que a indústria criou ali de te dar praticidade. E aí, normalmente tem essa vantagem da praticidade, mas tem a desvantagem de ser um produto ultraprocessado, mega industrializado, como sempre, né? Então, as pessoas têm muito, às vezes, esse apelo, né? Tipo assim, nossa, porque é horrível tomar refrigerante, porque refrigerante é um negócio ultraprocessado, químico, industrializado, não sei o quê. Aí toma um suplemento que é a mesma coisa, assim, que é um pozinho de açúcar com corante, com adoçante, com sei lá o quê. Então, assim, não é que é ruim, tem, assim, depende muito do contexto e de qual o Uhum, objetivo, né? uhum, Mas não ficar assim, não pegar suplemento e achar que, nossa, o suplemento vai melhorar meu rendimento e não sei o quê. E muitas vezes é só mais um produto industrializado, que não vai fazer grandes diferenças na sua vida. uhum. Tem suplementos nessa categoria que eu acho que são necessários, tipo, suplemento de, assim, pensando em esportes de longa duração, de tudo que tem de suplemento de proteína, carboidrato, o que eu acho mais essencial é a reposição de eletrólitos, principalmente de sal. Então, nesse sentido, nesse contexto, aí sim faz muito sentido. Tipo, esse atleta aí quebrou muito, tem muito mais chance dele ter quebrado por não repor sal do que por não repor carboidrato. Porque a gente consegue, muito, assim, se for uma pessoa bem treinada, bem ou mal, ela consegue fazer, sei lá, essa prova aí com menos carboidrato do que ela deveria ter. Porque o corpo dá um jeito, aí diminui muito o rendimento, aí começa a queimar mais gordura, aí consegue, ele quebra, vai caminhando, mas consegue. Mas se você tiver uma baixa de sódio, por exemplo, aí não adianta. Aí você pode fazer o que você quiser. Se quebrou por hiponatremia, acabou já a prova para você. E aí essa reposição é importante. Então a gente tem cápsula de sal, tem pozinho de eletrólito, essas coisas todas, né? Aí nesse sentido, beleza, mas ele está fazendo também o papel de um alimento. Tipo, se for, por exemplo, uma prova de ciclismo, que você consegue, ou um ciclista, vou pedalar 200 quilômetros, que você consegue parar e comer algo que tenha sal, aí também provavelmente não vai precisar de suplemento. Aí, assim, eu, sempre que possível, eu prefiro colocar comida na dieta, assim, em vez de colocar suplemento. Mas nesses contextos, assim, de treino, de prova, eu acho que tem algumas coisas pontuais que fazem sentido. Que é basicamente isso, reposição de carboidrato, reposição de eletrólito, de sal. Aí de sal é acima de 2 horas de prova, normalmente, só, né? A não ser dependendo do clima, se tiver muito sol, a pessoa transpira muito, às vezes tem que colocar mais, mas no geral é isso. Sim, vou comentar se é bom ingerir sal nas provas depois, eu falo de cada um. Tá. E de carboidrato e a suplementação de proteína, para mim, não tem nenhuma vantagem comparada com comida. Então, assim, suplementar proteína ou comer proteína, em termos de efeito de resposta do seu objetivo, de assim, bater proteína do dia, tanto faz. As pessoas têm muito, inclusive, essa ideia de que no pós-treino tem que tomar um suplemento de proteína para otimizar a recuperação muscular. E sim, beleza, Nana. E aí, porque se não tomar, você não sintetiza músculo e não sei o quê. E na verdade, não, assim, não tem absolutamente nenhum benefício você tomar um suplemento de proteína comparado a comer proteína, né? Então, se você faz refeições, tipo, vou terminar o treino, vou tomar meu café da manhã aqui, depois vou almoçar, depois não sei o quê, tá tudo tranquilo, assim. Então, não é necessário suplementar proteína para ninguém. Pode ser necessário por uma questão de logística, assim, da dieta, porque é mais prático e tudo, mas não de necessidade. Aí, beleza, só para fechar, né? Isso tudo falando de suplementos que tem esse intuito de substituição de nutrientes. E aí a gente tem suplementos que são os recursos ergogênicos. Aí, recurso ergogênico é basicamente tudo que você faz na vida para melhorar o seu desempenho. Recurso ergogênico pode ser suplemento e pode não ser suplemento. Tipo, teoricamente, um tênis Mega Master que faz você correr mais rápido também é um recurso ergogênico. Então, tudo que melhora o seu desempenho de alguma forma é um recurso. E aí, dentro assim, de todas as milhões de possibilidades que a gente tem assim, no universo da nutrição esportiva, existem 4 ou 5 coisas que são consideradas recurso ergogênico. O resto não tem efeito. Então, não faz diferença suplementar, né? Então, a gente tem uma cacetada de coisa assim, né? Você entrar numa loja de suplemento, aí você for na onda assim, você vai sair com 80 coisas que você não precisa. E, no geral, o que funciona é muito pouca coisa. O que, de fato, tem evidência de que, beleza, se você tomar isso daqui, seu desempenho pode melhorar. E são suplementos muito simples e muito baratos. E aí, só para a galera saber a lista, né? Assim, dos Opa. 5 que funcionam. Que é cafeína. A cafeína é um recurso ergogênico
muito importante, tanto o suplemento de cafeína como o café. Para muita gente, a dose de cafeína que tem num café já é suficiente para ter esse efeito, mas tudo depende da sensibilidade à cafeína. Aí, beleza, cafeína é usado de forma aguda, né? Então, você toma a cafeína, ela vai te dar energia no momento subsequente. O objetivo principal é retardar a fadiga. Então, para o triatlo faz muito sentido, mas principalmente em provas muito longas, porque aí você pode repor cafeína durante, tipo, tá lá no meio do Iron, morrendo, aí você toma cafeína. Aí dá um upzinho ali e tal. É meio fake, porque ela engana o cérebro, mas é para isso. É para você aguentar a fadiga por mais, assim, aguentar o exercício por mais tempo antes de entrar em fadiga. Aí o segundo, que eu acho que é, assim, não, no contexto do triatlo é aplicável só em alguns momentos, em outros não, mas que faz bastante sentido também é a creatina. A creatina é um dos suplementos que mais tem evidência científica de tudo no mundo. Mas creatina é um suplemento que, assim, falando muito rapidamente, né, serve para aumentar a força e explosão muscular. E aí é bom para algumas coisas no triatlon, para outras não. Então tem vantagem, que melhora, por exemplo, quando você vai dar um tiro de corrida ou na bike, que você tem que dar sprint de vez em quando. Mas aumenta o peso, né? Quando você toma creatina, incha um pouquinho, e aí isso pode ser ruim na corrida, que aí você fica mais pesado. Então também não é para todo mundo, tipo, em todos os momentos tomar creatina, mas é um suplemento bacana. Uhum. E aí o terceiro, que acho que você até já comentou, Henrique, você tomava, é betalanina, que é aquele que dá uma coceirinha, que o povo toma e dá coceira. E aí betalanina serve para tamponar, basicamente, né? Então quando a gente está fazendo exercício, principalmente exercício que é muito glicolítico, assim, que tem uma intensidade um pouco maior, e aí você começa a produzir muito ácido lático. E aí esse ácido lático faz você entrar em fadiga em algum momento, né? Se você está produzindo demais. E aí começa a acidificar demais todo o ambiente ali do músculo. E aí quando você toma betalanina, ela aumenta a concentração de um tamponante, que é a carnosina, que a gente tem dentro do músculo. E aí, de fato, os estudos que comparam mostram que quando você toma betalanina, você consegue retardar um pouquinho a fadiga, mas em sessões mais curtas de exercício. Então tem mais estudo em sessões curtas, ou, por exemplo, quem faz luta, que os rounds duram de 3 a 5 minutos, essas coisas, né? Mas tem um efeito bacana. E aí os outros dois são bicarbonato, que tem a mesma lógica da betalanina, só que extracelular, mas aí eu não gosto muito, porque dá muito desconforto gástrico, o povo passa mal, não é muito bom. E suco de beterraba, que é sensacional também, que um monte de gente já deve ter ouvido falar, porque tem bastante nitrato, e aí nitrato tem efeito vasodilatador. E aí isso faz chegar mais sangue nos músculos, mais nutriente, oxigênio, e aí você consegue render mais e também consegue recuperar melhor. Aí beleza. Fora esses 5, o resto, desconfie. Muito provavelmente não funciona. Ou assim, tem um efeito que não é o que você busca, assim. Tipo, não é diretamente relacionado ao treino. Pode melhorar alguma coisa, mas assim, é isso. A lista é essa, basicamente, né? O resto é muito mais marketing, normalmente. E é que a galera toma aí bastante coisa e gasta muito dinheiro. Bacana, Sheila. Vou até lembrar aqui o pessoal, quem tiver pergunta ou dúvida, deixa aqui, anota aqui que eu estou anotando à medida que a Sheila vai falando, eu estou anotando as perguntas. Aí no final, pessoal, a gente retoma aqui e eu passo as perguntas que vocês vão fazendo aqui para ela, tá bom? Beleza. Assim, o Jefferson perguntou sobre o BCAA. Acho que já poderia aproveitar o gancho aí, né, Sheila? Tá, então, Jeff, BCAA, tem alguns suplementos, tipo BCAA, ó, obrigada, o Xande até já fez aí o resumo do negócio para o povo da print. O BCAA é um dos suplementos que é motivo, assim, a gente tem até piada e meme entre nutricionistas, assim, de tanto que as pessoas tomam BCAA sem sentido nenhum, assim, não faz sentido tomar BCAA. Assim, do ponto de vista bioquímico, tem uma lógica, mas a gente não observa nenhum benefício. Então, assim, os estudos que usam suplementação de BCAA não mostram nenhum efeito superior, assim, em nenhum ponto. E aí a ideia do BCAA são aminoácidos de cadeia ramificada, né? É que eles forneceriam mais energia para os músculos, porque os músculos, eles captam mais BCAA. E aí, só que a gente já, assim, não precisa dessa energia extra, porque a gente já tem bastante. Então, você suplementar mais não faz nenhuma diferença. E é mais importante você ter um aporte proteico adequado. Então, se você come proteína numa quantidade adequada, você ter BCA a mais não vai te gerar nenhum benefício, nem de hipertrofia, que era a alegação principal, assim, e nem de melhora de recuperação muscular. Então, BCA
indicado. Ainda mais nas doses que as pessoas tomam, assim, só para ter uma ideia, né? Os estudos que usam BCA, é claro que, assim, isso é juntando todas as evidências, tá? Se você pegar estudo um ou outro, assim, aparecem uns estudos assim, tipo, esse daqui, ó, a galera tomou BCA, melhorou a recuperação, mas aí em outro estudo não melhora, aí outro não melhora. Aí quando junta tudo, parece que não faz diferença. E nesses estudos que usam, eles usam doses em torno de 6 a 10 gramas de BCA por dia. A maioria das pessoas, esses suplementos que a galera toma, tem 500 miligramas, 1 grama. É assim, não vai fazer nem cosquinha assim para nada, mesmo que fosse para ter efeito, né? Então não vejo muito propósito, não.